Vamos falar agora de processos termodinâmicos. Processo isocórico. O processo isocórico, ele é aquele que ocorre mantendo volume constante, ou seja, o volume não varia. Então, se eu vier para um diagrama PV, pressão versus volume, esse diagrama, o sistema sai de um estado 1, estado termodinâmico 1, e vai para o estado termodinâmico 2, e nós podemos desenhar essa transformação por uma reta vertical, porque não há volume, não há variação de volume. Então, da primeira lei da termodinâmica, vamos lembrar, né? A primeira lei da termodinâmica diz que ΔU é igual a calor mais trabalho. Se não tem variação de volume, o êmbolo ele não se movimenta. Se ele não se movimenta, não tem trabalho. Trabalho é igual a zero. Toda vez que não houver variação de volume, ou seja, ΔV for igual a zero, trabalho é igual a zero. Então, com isso, o calor trocado é exatamente igual à variação da energia interna. Então, nesse sistema, nesse tipo de transformação, a única maneira do sistema variar sua energia interna é por meio do processo chamado calor, ou seja, por meio de um processo espontâneo de troca de energia térmica. Por quê? Porque não tem trabalho sendo realizado no sistema. As paredes estão fixas, né? Então, ΔU é igual ao calor trocado pelo sistema. Então, a única maneira da energia interna do sistema variar é por meio do processo chamado calor, processo espontâneo chamado calor. Então, se nós sabemos quanto vale a variação da energia interna, a gente tem o calor. Se a gente sabe quanto vale o calor, a gente tem a variação da energia interna. O calor, a gente sabe como calcular. Por quê? Nós já definimos quem é calor específico a volume constante. Se eu sei quanto de calor o sistema precisa para cada grama, para saber o calor total, é só multiplicar pela massa total. Se eu sei a quantidade de calor para cada grau Celsius, se eu quero saber a quantidade de calor total, é só multiplicar pela variação total de temperatura. Por isso que o calor trocado vale MCV dt, ou ΔT. Lembrando, então, como a gente escreveu aqui dt, então esse calor aqui, nós estamos utilizando uma letra Q, é uma quantidade de calor muito pequena. Se nós queremos uma quantidade de calor grande, quando o sistema varia de uma temperatura T1 até uma temperatura T2, então nós temos que ir somando ao longo desses processos, ou seja, à medida que o sistema vai passando por sofrendo processos quase estáticos e passando por estados de equilíbrio, nós podemos somar. E essa soma, como a gente escreve? A gente escreve como uma integral de T1 até T2. E aí, como nós vimos para os gases ideais, que CV não varia, mas isso não é verdade para qualquer sistema. Mas numa primeira aproximação, se T1 estiver muito próxima de T2, nós podemos supor que o CV não varia. Se o CV não varia, ele pode sair da integral. Então ficaria assim, ó, M CV integral ou soma de dt. A soma de dt, quando eu somo todos os dtzinhos pequenininho, eu vou ter um ΔT grande, que é o ΔT total. Se eu somo todas as pequenas variações de temperatura, no final eu tenho a variação total de temperatura, que é ΔT. Então é assim que a gente vai calcular o calor trocado para o sistema. MCV, calor específico a volume constante, multiplicado por ΔT. Então esse é o calor trocado a volume constante. E como consequência, ele também é igual à variação de energia interna do sistema. Vamos falar agora do processo isobárico. O processo isobárico é aquele que ocorre a pressão constante. No diagrama PV, como que a gente pode designar isso? O processo a pressão constante é aquele que sai do estado 1 e vai para o estado 2 por meio de uma reta horizontal. Então, sai aqui do estado 1 e vai para o estado 2. Ou seja, essa aqui como o volume diminui, é uma compressão isobárica. Então, nós temos aqui uma compressão isobárica. Se fosse no sentido contrário, seria uma expansão isobárica. Mas vamos ter aqui a compressão isobárica.
Então, o que nós temos? Da primeira lei da termodinâmica, vamos lembrar que ΔU é igual a calor, que é um processo espontâneo, mais trabalho. Mas eu vou focar no calor. Eu quero saber o calor trocado nessa transformação isobárica. Então, vou passar o trabalho para o outro lado. Então, eu escrevo dessa maneira. Ó. Calor é igual a variação da energia interna menos o trabalho. E aí, a gente vê uma coisa bastante interessante, né? Aqui tem menos o trabalho. Então, dependendo do sinal do valor do trabalho, o calor ele pode ser maior que o ΔU ou menor que o ΔU. Como que a gente calcula o trabalho aqui? A partir desse gráfico, nós podemos calcular o trabalho como a área abaixo desse gráfico. Então, o trabalho, quanto ele vale? O trabalho é igual a menos a área qual é? É a base, que é ΔV, multiplicado pela altura, que é a pressão aqui, ó, o valor da pressão. Com sinal de menos, porque nós estamos tratando o trabalho realizado sobre o sistema. Então, menos P ΔV. Então, esse aqui é o valor da área, com sinal de menos, porque é o trabalho realizado sobre o sistema. Se nós queremos a área total, né, ou seja, nós escrevemos aqui, ó, menos P ΔV. E aí nós podemos utilizar o quê? Vamos lembrar que PDV se relaciona por meio da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é assim, ó, PV igual a N RT. Então, a pressão é constante. Quem varia é o ΔV. Então, P ΔV é igual a NR, N é constante, R é constante, ΔT. Então, eu posso escrever assim, ó, P ΔV igual a N R ΔT. Então, aqui onde aparece P ΔV, eu posso trocar por NR ΔT, como está aqui. Ó. Então, eu posso calcular o trabalho dessas duas maneiras. Se eu tiver pressão e volume, eu calculo por aqui, como eu posso extrair desse gráfico. Se eu não tiver pressão e volume, eu posso calcular por aqui, ó, caso tenha a temperatura, o NR ΔT. Dessas duas maneiras, podemos calcular o trabalho. O trabalho é a pressão constante. E a energia interna? Como é que a gente calcula a energia interna? A energia interna, nós podemos calcular ela pelo teorema de partição de energia. Como fica? Fica N, capacidade, calor específico a volume constante molar, multiplicado pela variação de temperatura. Então, agora a gente volta lá naquela expressão, vamos lembrar disso, onde o CV' aqui depende do número de graus de liberdade do nosso sistema. E aí nós temos que nos lembrar, por quê? Nós temos o ΔU e nós temos o trabalho. Então, nós podemos voltar nessa expressão agora para calcular o calor. Então, vou substituir aqui ΔU menos o trabalho. Lembrando que aqui tem um menos, com esse menos dá mais. Então, calor é igual a ΔU, que é esse termo, mais um trabalho NR ΔT. E aí nós podemos juntar isso, né? Por quê? Fica mais ou menos assim, ó. Calor, o N é igual nos dois. Aqui você coloca entre parênteses CV', mais R, o ΔT aqui fora. E aí o CV', nós temos que lembrar que esse aqui é o CP, é a capacidade, é o calor específico à pressão constante. Por isso nós escrevemos aqui, ó, de maneira resumida, calor específico à pressão constante. Então, o calor trocado nesse processo isobárico, como é que a gente pode calcular? A gente pode calcular assim, direto, ó. Se você tem um número de partículas e você tem a variação de temperatura, então basta ter também o calor específico à pressão constante e faz o produto. Com isso você vai ter o calor trocado à pressão constante, da mesma forma. Vamos lembrar que nós utilizamos aqui essa relação CP' igual a CV', ou seja, calor específico
a pressão constante molar é igual a calor específico a volume constante molar mais R, isso é chamado de relação de Maia, porque foi o Maia que chegou até essa relação. Vamos falar agora do processo isotérmico. O que é um processo isotérmico? O processo isotérmico é aquele que ocorre a temperatura constante, então não há variação de temperatura. Então, o recipiente ele está sendo comprimido ou está expandindo, só que ele está num banho térmico, de maneira que a temperatura se mantém. Então, o que acontece? O sistema, ou ele recebe energia térmica do banho térmico, ou ele cede energia térmica do banho térmico, de maneira que a sua temperatura se mantenha constante. Então, o objetivo final do banho térmico é manter a temperatura constante. Então, o banho térmico ele funciona como um reservatório, mantendo a temperatura constante do sistema. Então, seria assim, eu tenho aqui um sistema, tem aqui um êmbolo, que pode ser empurrado, e aqui tem um banho térmico, com o objetivo de manter a temperatura do sistema constante. Como a temperatura é constante, então na equação de Clapeyron, a gente se escreve assim, ó, PV igual a nRT. Então o N é constante, o R é 8,31, é uma constante, e a temperatura também é constante, então esse lado de cá todinho é uma constante. Então o que eu tenho na realidade, PV tem que ser uma constante. Então se a pressão aumenta, o volume tem que diminuir, de maneira a manter esse número aqui constante. Ou vice-versa, né? Se a pressão diminui, o volume tem que aumentar. O volume tem que aumentar de maneira a manter a temperatura constante. E como é que a gente pode escrever isso? Nós podemos escrever assim, ó, P, pressão, é igual a constante, como está aqui, dividido pelo volume. Então, é como se eu tivesse uma função do tipo assim, ó, f de x é igual a 1a sobre x. Se a gente plota essa função, isso aqui é uma hipérbole. Então, no diagrama PV, a isoterma vai ser uma hipérbole, como está aqui, ó. De um volume VI até um volume VF, nós temos aqui uma compressão isotérmica, onde o sistema sai de um volume VI, vai até o volume VF, olha só. O volume diminui, então a pressão tem que aumentar. Só que ela não aumenta de qualquer maneira, ela aumenta de maneira a desenhar aqui uma hipérbole. Essa hipérbole nós vamos chamar de isoterma. Então, num processo isotérmico, no diagrama PV, esse processo vai ser desenhado como uma isoterma. E, dependendo do valor da temperatura, se a temperatura for maior, as isotermas vão estar aqui. Se a temperatura for menor, as isotermas vão ficar por aqui. Então, a temperatura cresce nesse sentido. E aqui nós temos uma compressão isotérmica. Numa expansão isotérmica seria assim, né? Sai de um volume menor para um volume maior, então a pressão diminui. No caso da compressão isotérmica, o sistema está realizando o trabalho. O sistema está empurrando o êmbolo, então o volume está diminuindo. Aí o que acontece? Para que a temperatura se mantenha constante, o sistema despeja calor no reservatório, de maneira que a temperatura do sistema não aumenta, pelo contrário, se mantém constante. No processo inverso, que é o processo de expansão isotérmica, o que acontece? A vizinhança ou o trabalho realizado sobre o sistema é negativo. Então, o volume aumenta. Para o volume aumentar sem haver uma diminuição na temperatura, o sistema ele recebe calor do reservatório. Então, na expansão, o sistema recebe calor do reservatório para manter a sua temperatura constante. Na compressão, o sistema despeja energia no reservatório. E note, como a temperatura é inconstante, a variação da energia interna vale zero. Por quê? Se não há variação na temperatura, a variação da energia interna é zero. E na primeira lei da termodinâmica, como fica? A primeira lei da termodinâmica diz que ΔU, que é a energia interna, é igual a calor
mais trabalho. Então, se ΔU é igual a zero, então o calor trocado com o reservatório, com esse banho térmico, é igual a menos o trabalho. Então, se o trabalho for positivo, o que é o caso da compressão isotérmica, se o trabalho é positivo, que é o caso da compressão isotérmica, o calor fica negativo. Calor negativo significa que o sistema está despejando, está cedendo calor para o reservatório. Se o trabalho for negativo, o que é o caso da expansão isotérmica, se o trabalho é negativo, negativo com negativo fica positivo. Então, calor é positivo. Calor positivo, como nós dissemos antes, o sistema está recebendo calor do banho térmico. Nós podemos calcular esse trabalho, né? Como é que a gente calcula o trabalho? Vamos lembrar que trabalho é igual a menos a integral de P ΔV. De um volume VI, porque quem está se deslocando é o êmbolo. Então, ele vai de um volume VI até um volume VF. Então, de um volume VI até um volume VF. Mas a pressão, nós sabemos como escrever a pressão. Nós podemos escrever a pressão, olha aqui, ó. A pressão está aqui, ó, é nRT dividido pelo volume. Lembrando que nRT é uma constante. Se é uma constante, sai da integral. Quem fica da integral é o volume. Então está aqui, ó. nRT é uma constante, então sai. Então fica mais ou menos assim, ó. Trabalho igual a menos nRT integral de dV por V. De um VI até um VF. E aí nós temos que lembrar de uma coisa muito simples, que não precisa demonstrar isso. A integral de uma função do tipo 1 sobre x, integral de uma função do tipo 1 sobre x dx, é o logaritmo do módulo de x. Logaritmo natural. Aqui eu não botei, mas de A até B. É definida essa integral, não é indefinida não. Então, a integral de 1 sobre V dV só pode ser o logaritmo do volume inicial, do volume final, menos o volume inicial. Como estava aqui, ó. É o logaritmo. Então, é só isso que você precisa saber. Que a integral de uma função 1 sobre x dx é o logaritmo, como está aqui. Então, o trabalho numa transformação isotérmica, aquela que mantém a temperatura constante, vai ser menos nRT logaritmo de volume final por volume inicial. Esse é o trabalho realizado sobre o Graz, tudo bem? Então, como nós vemos, tem aqui um logaritmo. Na compressão isotérmica, nós temos que VF, volume final, é menor que volume inicial. Então, quando o volume, na compressão, quando o volume final é menor que o volume inicial, eu estou dividindo o número, eu estou dividindo VF por VI. Só que como VF é menor que VI, então esse número vai ser menor que 1. E o logaritmo de um número menor que 1 é negativo. E com esse negativo ele fica positivo. Então, a nossa definição de trabalho realizado pela vizinhança está correta, porque nesse caso é positivo. Se nós estivermos na expansão isotérmica, ou seja, VF é maior que VI. Então, esse número aqui ele é maior que 1 e o logaritmo de um número maior que 1 é positivo. Positivo com esse negativo fica negativo. Então, o trabalho fica negativo. Então, está totalmente de acordo com a nossa definição de trabalho realizado sobre o gás, ou pela vizinhança sobre o gás. Vamos falar agora um pouco de processo adiabático. O processo adiabático é aquele que ocorre de maneira quase estática e que não tem transferência de calor ou de massa entre um sistema termodinâmico e o seu entorno, ou seja, o sistema agora está isolado. Então ele não troca energia, ele não troca calor com o sistema exterior, ele está isolado. Então, como fica a nossa expressão? Da primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU é igual a calor mais trabalho.
Mas como nós estamos num processo adiabático, então o calor vale zero. Então, ΔU é igual a trabalho. Então, a única maneira desse sistema realizar trabalho é às custas da sua energia interna. Ou, dito de outra forma, se eu quero aumentar a energia interna do sistema, o entorno tem que realizar trabalho sobre o sistema. Então, um trabalho positivo aumenta a energia interna e um trabalho negativo diminui a energia interna. Se nós formos desenhar num diagrama PV, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte: na compressão adiabática, o sistema está realizando trabalho sobre o sistema. Então, na compressão adiabática, nós temos trabalho maior que zero. Se trabalho é maior que zero, daqui nós tiramos que ΔU é maior que zero. Então, a energia interna do sistema aumenta. Se a energia interna do sistema aumenta, o sistema sai de uma temperatura T1 e vai para uma temperatura T2. Então, a gente desenha aqui, põe duas isotermas, que nós já vimos que essas hipérboles são isotermas, então a gente desenha de uma hipérbole para outra, dessa maneira, porque a temperatura aumentou. No caso de uma expansão adiabática, seria o caso em que o trabalho é menor que zero. E aí daqui, ΔU seria também menor que zero. E aí seria uma curva igual a essa, só com sentido contrário, porque a energia interna do sistema diminui. Se a energia interna diminui, então a temperatura iria de um T2 para um T1. Vamos agora tentar obter uma equação para essa curva. A equação da isoterma nós temos, agora a equação dessa curva azul, que é a equação da adiabática, nós não temos, ou seja, é uma fórmula, uma equação que rege essa transformação, que desenha essa transformação no diagrama PV. Para isso, vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica. ΔU, nós sabemos quanto vale ΔU para o gás ideal. Nós já escrevemos, ó, é F dividido por 2, número de grau de liberdade, NK ΔT, que é DU. Então, do lado de cá, nós vamos colocar esse resultado. Do lado de lá, quem nós colocamos? Nós vamos colocar menos P ΔV. E é assim que a gente escreve trabalho. Menos P ΔV. Esse é o trabalho. Então, de um lado vai ficar F dividido por 2 NKDT, do outro menos P ΔV. E com isso vamos tentar obter uma equação para essa curva aqui. Note que tem que ser uma equação que envolva pressão e envolva o volume, para a gente poder desenhar ela aqui. Então, de um lado eu tenho F dividido por 2 NKΔT, do outro lado menos P dV. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo que tem temperatura de um lado, tudo que tem volume do outro. Então, foi o que nós fizemos aqui, ó. F dividido por 2 é PET, dt, e aí, aqui tem pressão. Mas pressão, vamos lembrar, a gente pode escrever assim, ó. Pressão é N, K, delta T. Vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ficar assim, ó. Menos NK P dividido por volume dV. Então, esse NK cancela com esse NK, essa temperatura que passa dividindo aqui embaixo, e esse volume já está aqui, então mantém ele. Então, agora, de um lado eu só tenho o quê? Temperatura, e do outro eu só tenho volume. O F dividido por 2 é um número. O que a gente pode fazer? Nós podemos agora integrar ambos os lados. E nós já aprendemos que toda função que é 1 sobre x dx, a integral dela é ln de x. E aí é só você trocar o x por temperatura, ou por volume, ou por pressão. Então, integral de dt sobre t é ln de t. No caso de TI até TF. Integral de dv sobre v fica de VI até VF. Aqui inverteu porque já tem um sinal de menos aqui, tá? Já tem um sinal de menos. E aqui a gente pode fazer, nós podemos usar uma propriedade dos logaritmos. Aqui eu tenho ln, então eu posso escrever assim, ó, ln de TF por TI elevado a F dividido por 2
Do lado de lá, repete o logaritmo. Logaritmo de VI por VF. Agora sim, eu tenho logaritmo. Logaritmo, o que eu posso fazer? Eu posso exponenciar as duas expressões. A exponencial é a função inversa do logaritmo. Então, o que uma faz, a outra desfaz. No fundo, o que eu vou ter? Eu vou ter, no final, somente esse termo e esse termo. Ou seja, TF por TI, eu vou ter assim, ó, TF por TI elevado a F sobre 2 igual a VI por VF. Então, eu passo esse TI elevado a F sobre 2 para lá, passo esse VF para cá. Com isso, eu tenho essa expressão. Então, nós chegamos aqui a uma expressão que envolve volume e temperatura. Ainda não é o que eu quero. Nós chegamos numa expressão para aquela curva, que descreve aquela curva, porém não é o que nós queremos, por quê? Porque aqui tem volume e temperatura, nós queremos volume e pressão. Mas a gente pode resolver isso aqui rapidamente, porque nós sabemos a equação de Clapeyron. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa potência daqui como? Vamos pegar tudo de um lado e do outro e elevar a 2 sobre F. Quando a gente faz isso, o TI elevado a F sobre 2 elevado a 2 sobre F fica só TI. O volume fica 2 sobre F, como está aqui. TF elevado a 2 sobre F elevado a F sobre 2 elevado a 2 sobre F fica TF e o VF fica VF elevado a 2 sobre F. Agora eu posso tirar essas temperaturas daqui por meio da equação de Clapeyron, lembrando que PV é igual a NKT. Então, temperatura é igual a PV, em ambos os casos. Então, onde está a temperatura, eu troco por PV, como está aqui, ó. E aí eu posso juntar esse volume com esse volume com esse volume, para chegar nessa expressão. E aí eu chego numa expressão que é PF, VF elevado a gama, igual a PI, VI elevado a gama. Ou seja, do processo inicial até o processo final, esse produto PV elevado a gama, ele não varia, ele é uma constante. E essa é a equação da adiabática. No fundo, como que a gente escreve a pressão? Escreve assim, ó, é igual a uma constante dividido por volume elevado a gama. Então, é muito parecida com a equação da isoterma, só que esse gama aqui faz com que ou ela cresça mais rápido na compressão adiabática, ou ela diminui mais rápido na expansão adiabática. E fazendo as contas, esse gama aqui é exatamente F mais 2 sobre F. Esse gama é chamado de coeficiente de Poisson, ou coeficiente adiabático. Cada gás terá o seu coeficiente adiabático. Por exemplo, se for um gás monoatômico, F é igual a 3. Então, o gama, quanto que ele vale? 5/3. E por aí vai. Se for um gás diatômico, F é igual a 5. E aí você vai achar o gama. Ou seja, cada gás tem o seu coeficiente adiabático. A gente pode calcular o coeficiente adiabático. Vamos fazer esse exemplo, que é escrever o coeficiente de expansão adiabático em termos das capacidades caloríficas. Vamos nos lembrar da capacidade energética, ou calor específico, capacidade térmica, volume constante. Nós calculamos lá atrás e deu isso aqui, ó, F sobre 2NR. E nós calculamos também lá atrás a capacidade térmica pressão constante, que dava esse valor. Se nós dividirmos Cp por CV, o que nós vamos ter? Nós fizemos essa divisão, nós vamos ter F sobre 2, F mais 2 sobre F, que é exatamente o valor
do coeficiente adiabático. Então, o coeficiente adiabático, ele é igual a Cp sobre Cv. Ou seja, a gente pode escrever assim, ó, pressão é igual a constante dividido por volume elevado a Cp por Cv. Essa é a equação da adiabática. Essa equação aqui, ó. Essa equação dessa curva azul, ou seja, ela depende dos calores específicos, a pressão constante, da capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante. E nós já sabemos que a capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante depende dos graus de liberdade do sistema. Aqui nós temos os valores numéricos, ó, Cp sobre Cv para o gás monoatômico com 3 graus de liberdade, nós vamos ter 166. Para os gases diatômicos com 5 graus de liberdade, ou seja, F igual a 5, nós vamos ter 1/4. E para os gases diatômicos, também nós vamos ter outro valor. Então, se nós fôssemos plotar volume e aqui pressão, se nós tivermos 3 gases diferentes, nós tivemos um gás monoatômico, ele cai assim. Então, vou escrever aqui monoatômico. Tivemos um gás diatômico, ele cai com essa potência, então ele cai mais devagar, vamos lembrar isso. Então, se ele sai e chega aqui no mesmo volume, ele vai sair do mesmo estado, só que ele vai chegar aqui um pouquinho mais acima, aqui acima, assim. Esse aqui é o gás diatômico. E um gás poliatômico, ele fica em torno de 1,3, então ele chega perto aqui do diatômico, vai ficar assim, ó, bem pertinho, vai ficar um pouquinho para cima, assim. Então, é isso que vai acontecer com cada gás, aqui é o gás poliatômico. Ou seja, a curva adiabática, para o gás monoatômico, ela é mais acentuada. Para o gás diatômico e poliatômico, ela é menos acentuada e uma próxima à outra. Isso tem a ver com a quantidade de graus de liberdade, né? Porque o termo aqui, se você for olhar, o termo Cp por Cv, que é o coeficiente adiabático, ele é F mais 2 sobre F. Então, quando o número de graus de liberdade se torna muito grande, esse F aqui não faz muita diferença. Esse 2 aqui não faz muita diferença. Então, fica F sobre F. F sobre F é 1. Então, para os gases diatômicos e poliatômicos, a curva adiabática vai ficar muito parecido com a da isoterma, vai ficar muito próxima. Então, a variação de temperatura vai ser muito pequena. Por quê? Porque tem muito mais graus de liberdade para alimentar. E até a energia preencher todos esses graus de liberdade, a temperatura vai variar muito pouco.